Agora tá gravando tudo que tiver na minha tela. E então vai gravar isso aqui também que está aparecendo aí. Então, pessoal, ó, vocês devem estar vendo aí a apresentação desse material aqui da Simonsen, né? O calendário, para quem está chegando agora aí, o calendário. Esse calendário já é o calendário posterior, o calendário que chegou pra gente depois do replanejamento. Peraí que chegou mais alguém aqui, deixa eu aceitar aqui a galera. Permitir. Tá. Então, já somos aí muitos. Então, vamos pra cá. Vocês devem estar aí vendo o calendário acadêmico da... Opa, chegou mais alguém. Toda vez que chega alguém, gente, eu tenho que dar um alt tab aqui, mas acho que agora somos já o maior corpo aí. Docente aí, discente, já está completo praticamente. Então, vamos lá. Pela 10ª vez aí, acho que agora vai. A gente está com o calendário da Simonsen 2020.1. Vocês devem estar vendo esse calendário. Esse calendário já é o calendário posterior ao replanejamento, né, da pandemia. E aí ele contemplou ali algumas datas em julho, tá? Então, seguinte, nós estamos no dia 10 de junho, né, temos feriado amanhã aí, e ponto facultativo no dia 12. No dia 17 e dia 24 são aulas. E na primeira semana de julho é a nossa avaliação. Então, eu vou propor hoje um trabalho avaliativo aí com um peso alto aí. Eu estava até conversando com o pessoal. Estou pensando aí em trabalho valer 8 e a prova no dia valer 2, para dar tempo de vocês fazerem um trabalho, né? 3 semanas aí para vocês fazerem um trabalho. Passando o trabalho hoje, vocês conseguem fazer eles aí por 3 semanas. E no dia a avaliação valendo 2 pontos. A gente pode conversar isso aí no final da aula de hoje, tá? E a gente tem aula no dia 17, aula no dia 24 e faremos, né, a avaliação aí na primeira semana de julho, tá bom? Então, para geografia agrária a gente não tem muito que ajustar, porque não é uma atividade não há atividade prática, né? Aquele tempo que eu preciso lá em recursos hídricos para a gente fazer uma atividade prática que a gente não vai precisar, né? Aqui tá tudo correndo na normalidade. Então vamos para o conteúdo em si. Ó, eu vou tirar a apresentação de vocês aí agora. Vocês vão parar de ver a apresentação e eu vou apresentar de novo. Só que agora eu vou apresentar outra coisa. Bom, deve ter mudado a tela aí para vocês. Se não mudou, me avisa, mas deve ter mudado aí. E agora deve ter mudado de novo. Agora deve ficar a tela cheia aí, ó, né? Beleza. Então, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de relações de trabalho no campo, tá? Então, a nossa questão agora aqui é focar nas relações de trabalho, que são diferentes das relações de trabalho no ambiente urbano, né? Como é que são as relações de trabalho aqui? Normalmente, a relação de trabalho no ambiente urbano é o trabalho assalariado, né? Você recebe por um trabalho que você prestou mensalmente, ou então você recebe por comissão, ou por trabalho feito, né? Então, são essas relações, normalmente envolvendo salário. Então, as relações de trabalho aqui no ambiente urbano estão ligadas a essa relação aí entre o patrão e o empregado, né? Ou quando a pessoa é autônoma, né? Uma relação um pouco diferente, mas muito associada à relação do salário. No espaço rural e na geografia agrária, outras relações de trabalho existem. Então a gente até agora não tratou disso e a gente precisa falar sobre essas relações que envolvem o agrário também. Então é isso que a gente vai fazer. Retomei aqui rapidamente um conceito que a gente já falou muito dele, que é a estrutura fundiária, que é como a organização do campo está estabelecida, né? Sobretudo associada a uma concentração de terras hoje no Brasil, né? A gente já viu isso. E como essa concentração e essa estrutura que se apresenta, ela pode gerar aí consequências, ela gera uma série de
de divergências e diferenças no espaço rural, sobretudo uma concentração de renda, né? Aquela concentração de renda que a gente vê em ambientes urbanos, ela também existe no espaço agrário, às vezes até muito mais no espaço agrário do que no espaço urbano, tá? Então, concentração de renda é um dos maiores problemas do Brasil, se não o maior problema do Brasil do ponto de vista econômico, e como ele repercute de outras maneiras aí, né? Influencia outras situações, pode ser tido aí pelos planejadores como um dos principais problemas do Brasil na atualidade. Não só na atualidade, né, vale dizer, mas desde muito tempo. Para vocês terem ideia, a concentração de renda pode ser associada a índices de criminalidade, né, até com a própria Covid. Aí, nós teremos um panorama muito diferente de contaminados e mortes em estratos sociais. Né? A contaminação e as mortes na classe A vai ser uma, na classe D e E vai ser outra. A gente sabe disso e a gente vai viver esse processo agora. Né? A Covid começou na classe A e agora ela chega na classe D e E. E aí os números até vão parar de ser contabilizados se nada for feito. Né? Então a gente tem que se conscientizar aí que o momento é complicado. Retomei aí um mapa que eu já havia mostrado para vocês, salvo engano. Mas vamos falar dele de novo. Então, para mostrar essa concentração de renda, o que eu mostrei? Dois mapas do Brasil. De um lado, número de imóveis, ou seja, quantidade de imóveis, quantidade de propriedades rurais. Tá? Então, no espaço urbano, tem na área costeira, eu tenho uma maior quantidade de imóveis, e quanto mais eu entro na região norte, na região centro-oeste, eu tenho um menor número de unidades. Porém, se eu olhar o mapa ali do lado, o mapa onde tem as legendas em roxo, né, onde fala do tamanho, a área total desses imóveis, a gente vai perceber que, olha, os imóveis das áreas costeiras tendem a ser menores e os imóveis das áreas centrais são maiores em tamanho, ou seja, mesmo tendo menos propriedades, essas propriedades são muito maiores, né, estruturalmente. Então, essa estrutura, essa concentração fundiária nos traz problemas sociais, e muitos desses problemas vão se repercutir nas relações de trabalho. Como funciona a relação de trabalho do empregado e do empregador, ou do prestador de serviço, ou daquela pessoa que atua na agricultura familiar. Então é isso que a gente vai se debruçar aqui agora. Trouxe outros dados, isso aí a gente já falou também. São dados que reforçam a concentração, né, fundiária. Vamos para o que interessa. Para de começar a trabalhar essa relação de trabalho, eu trouxe aqui o índice de Gini. O índice de Gini é um índice que mensura, que avalia concentração de renda. Vez ou outra eu trago ele aqui para a gente falar dele. Né? E aí percebam que, como ele mede concentração de renda, quanto maior o indicador, maior a concentração de renda. Ou seja, quanto mais próximo do 1, pior. Então, na legenda aí, vocês já estão vendo que áreas em vinho são áreas próximas a uma grandíssima concentração de renda. E áreas mais próximas do branco são áreas onde essa concentração de renda ela é mínima, o que seria o adequado. Atenção para as áreas em cinza, que são áreas sem dados. Essas áreas sem dados tem algumas aí espalhadas pelo Brasil, mas olhando aí em termos gerais, percebemos o quê? Concentração econômica, né? O índice de Gini, ele é alto no Brasil inteiro, só que existem algumas regiões que apresentam maior concentração do que outras. Em geral, as áreas, aí, se a gente for pegar por área, que apresentam maior concentração, estão sobretudo na região norte e centro-oeste. O que significa que, se a gente for pegar pelo ponto de vista da área, as maiores concentrações de renda no Brasil estão situadas nos locais onde existe também a maior concentração de terras. Dá para fazer essa analogia diretamente?
Não, até porque a gente tem que levar em consideração a quantidade populacional, né? Tem muito mais pessoas nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste do que na região Centro-Oeste e Norte. Mas esse indicativo já nos dá, né, um caminho aí de como essa relação no campo ela é desproporcional, né? Ela concentra a renda também. Então vamos começar a falar. Oi. Não é que ele chegue a mostrar alguma reforma agrária, porque o que acontece? Como a gente viu. Vou voltar aqui então, vou voltar nesse aqui, tá? Antes de chegar naquele lá. Nesse mapa aqui, nesses dois mapas, perdão, a gente viu aí duas relações acontecendo, né? O número de propriedades e o tamanho das propriedades. Então a gente já sabe aqui por essa estrutura que as maiores propriedades estão na região centro-oeste e na região norte. Elas são menos numerosas, mas elas são muito maiores em tamanho. O que eu quero dizer com isso? Os latifúndios, né, as grandes propriedades, né, aquelas pessoas que têm enormes extensões de terra, estão sobretudo na região norte e na região centro-oeste. Se você olhar ali o mapa da direita, né, o mapa que tem as tamanho, você vai ver que as propriedades no centro-oeste são enormes. Olha lá, as maiores propriedades do Brasil estão no centro-oeste. Então, de acordo com o tamanho, no centro-oeste eu tenho propriedades enormes. Trazendo para cá, índice de Gini marca desigualdade de renda. Como é que ele funciona? Ele vai elaborar aí uma divisão do produto interno bruto do local para a quantidade de pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que todos nós somos aqui quantos? Acho que nós somos 8 pessoas aqui. 9 comigo, né? Somos 9 pessoas. Todos nós estamos dentro de uma sala, tá bom? E vamos supor que nós vamos pegar e somar todos os nossos salários, tá? Então eu vou pegar o salário de todo mundo e vou somar. Então, ó, Alexandre ganha 10 mil, Helenilce ganha 10 mil, Gabriel ganha 10 mil, Isadora 10 mil, Isobel 10 mil, Luiz Henrique 10 mil, Renata 10 mil e o Ribeiro Costa aqui, né? Que o nome tá Ribeiro Costa. Recebe 10 mil também. Todo mundo recebe 10 mil. Se nós somos 9, obviamente que se todo mundo recebe a mesma coisa, o montante total é 90 mil. E se cada um de nós 9 recebe 10 mil, significa que esse índice de Gini é zero. O que isso quer dizer? Não tem concentração de renda, todo mundo recebe igual. Então, essa igualdade significa índice de Gini igual a zero. Agora, vamos supor que eu ganhe 90 mil e vocês ganhem todos zero. Então, naquela mesma sala onde estamos nós 9, se eu somar a renda de todo mundo, dá 90 mil, porque eu ganho 90 e vocês ganham zero. E se eu tiver que fazer uma distribuição aí, eu estou ganhando tudo, vocês não estão ganhando nada. Significa que o índice de Gini é igual a 1. Então, quanto mais próximo do 1, maior a concentração de renda na mão de poucas pessoas, tá? Então, ele vai fazer essa média, e é isso que o índice de Gini vai fazer de conta, né? É isso que ele vai elaborar como conta. Então, vamos botar aí no mapa, aí, vamos extrapolar isso para o mapa. Se eu trouxer isso para o mapa, aí a gente vai ver o seguinte, olha, nas regiões costeiras do Brasil, onde tem o maior número de população, né? Existe desigualdade, né? Existe concentração de renda. Tem pessoas que ganham mais do que outras, né? Em alguns locais essa concentração é muito acentuada. Se você olhar ali nas capitais do Nordeste, ó, na região costeira do Nordeste, eu tenho áreas ali que tem uma cor mais próxima do 1, né? O vinho, né? Mais próximo do 1. Ou seja, nessas áreas há maior concentração de renda na mão de poucas pessoas, tá? Na região sudeste, ainda que haja concentração, ela não é tão acentuada assim, né, em grandes áreas. Agora, se eu pegar a região norte e região centro-oeste, regiões onde as propriedades de terra são enormes, ou seja, existe um único produtor que controla toda uma área,
e que provavelmente muitas pessoas trabalham para esse produtor, é natural então que a concentração de renda seja maior. Porque a propriedade é enorme, tem várias propriedades de tamanho enorme, ou seja, tem muitas pessoas que trabalham para agricultores. Agricultores esses que vão concentrar a renda para eles, vão receber muito mais do que eles pagam para seus funcionários. Isso se a relação for de trabalho assalariado, como a gente vai ver aqui. Então é natural que essa concentração de renda seja maior na região norte e na região centro-oeste, porque as dinâmicas e atividades dessas áreas vão proporcionar isso. Tá? Então não é uma reforma agrária que aconteceu, não. Porque nesses espaços, até porque na região costeira, né, a gente tem mais áreas urbanas, né, as atividades são diferentes. Acredito que, e aí associando com o que você falou aí da reforma agrária, Nathan, se uma reforma agrária fosse aplicada de maneira extensa, contemplando todo mundo, nós teríamos aí menor concentração de renda, ou seja, índices de Gini mais próximos ao zero, perdão, do que nós temos hoje, tá? Então, esse mapa aqui de 2003, eu sei que ele está distante, né? Nossa realidade é 2020, são 17 anos depois. Mas, com relação ao índice de Gini, isso não variou tanto, não. A concentração de renda ainda é o maior problema do Brasil, tá? Então, vamos tentar entender agora essas relações de trabalho. Como é que funcionam as relações de trabalho no campo? Quais são as relações possíveis, né? O que a gente vem mapeando aí de relações de trabalho. E aí, coloquei ali, essas relações de trabalho elas não acontecem de maneira homogênea, então existem diversas formas, e a gente vai falar de cada uma delas. Vou abrir aqui um parêntese, aí presta muita atenção agora. Parêntese é o seguinte, eu coloquei junto das modalidades de trabalho o grileiro. O grileiro, ele não é uma relação de trabalho, porém, ele aparece muito quando a gente discute relações de trabalho. Ele não é uma relação de trabalho, mas esse nome aparece muito. Aparece muito onde? Em livro didático, em questão. Eles tentam sempre associar o grileiro a uma estrutura trabalhista, quando ele não tem relação de trabalho. Então eu vou explicar para você o que é o grileiro. Vou explicar para vocês as relações de trabalho. Em si, elas não têm relação. Porém, os livros didáticos, questões de prova, vestibular, costumam muito associar por causa do nome, grileiro, né? O nome que é dado. Tá bom? Vamos lá então. Posseiro, primeira relação de trabalho, posseiro. Posseiro são trabalhadores que tomam posse de uma terra que não é deles. Exemplo, o MST, Movimento Sem Terra, é um movimento de posseiros. Toma posse de uma terra que não é deles. Ou seja, perdão, né? Vamos reformular isso aí. Tomam posse de uma terra que não é deles legalmente, mas que teoricamente tem toda aquela estrutura aí da reforma agrária, né? Então deveriam ser de posse da União, enfim, por aí vai. Mas o posseiro, fala Alexandre. Isso aí. O posseiro entra em terras improdutivas para produzir naquele local. No caso do MST é justamente esse o cerne, né, de toda a questão. Então o posseiro, ele não tem terra, ele vai plantar em uma terra que não é dele, com o intuito de, em algum momento, aquilo ali, né, ele conseguir colher aquilo ali para ele. Então ele está usando uma propriedade que não é dele legalmente. Tá bom? Então o posseiro vai ocupar uma terra que não é dele. Eu vou pular o grileiro e vou voltar depois, tá? Tanto que eu até botei mais pra dentro, né, o grileiro aí. Vou passar esse mapa aqui para apresentar depois também, tá? Porque como eu falei, né, há essa relação aqui do posseiro com o grileiro, o grileiro não é uma relação de trabalho, mas a gente pode abordar os dois com, vamos dizer assim, no mesmo viés, só que são práticas diferentes, tá? Vou voltar aqui. Vamos lá, vamos pro parceiro. Então, ó, falei do posseiro, tô falando agora do parceiro. São palavras muito parecidas, gente. E aí toma muito cuidado, tá? Para você não se confundir. Posseiro, então, toma posse.
parceiro faz parceria. A relação do parceiro, ela é muito parecida com aquela relação do senhor feudal, que é um cara que não possui terras, ele vai plantar na terra de alguém, estabelecendo uma relação de parceria. O proprietário da terra cede a terra, o outro entra com a força de trabalho. Então é uma relação de parceria. Ó, eu te empresto, eu te dou aqui uma parte da minha terra para você plantar, planta aí, uma parte você manda para mim, tá? Atenção! Em alguns locais você vai ver o termo meeiro. O que é o meeiro? O meeiro, ele é nada mais do que uma relação de parceria. Só que como o padrão dessa relação de parceria é estabelecer 50-50, o que é isso? Ó, eu vou te dar minha terra aqui, o que você plantar metade, 50% é meu, 50% é seu. Então essa relação é de metade, né? Metade fica para o dono da terra, metade fica para o agricultor que entrou com a força de trabalho. Então é muito comum você ter essa relação chamada de meeiro. Meeiro nada mais é do que um parceiro em que a parceria estipulada ficou em 50-50, tá? Ficou claro isso? Ficou tranquilo? Meeiro e o parceiro são termos muito próximos, né? Todo meeiro é um parceiro, nem todo parceiro é meeiro. Entendeu? Entenderam a lógica? Eu explico de novo. Eu não tô vendo nada disso, vocês precisam falar. Porque assim, eu tô... Tá, valeu. Exatamente, isso aí. Vamos lá, vou continuar aqui. O pequeno proprietário. Né? O pequeno proprietário, ou pequeno produtor, pela propriedade dele ser pequena, ele é, às vezes, o dono da propriedade e ele mesmo é a força de trabalho que está atuando na propriedade dele. Então, essa relação trabalhista é mais ou menos como se fosse a do autônomo aqui, né? Então, o cara é dono do negócio, ele trabalha no negócio, ele recebe por isso, ele tira o lucro dele disso. O pequeno proprietário é justamente isso. A propriedade de terra dele é pequena, ele vai trabalhar na terra, né? Muitas vezes, esse pequeno produtor aí vai empregar mão de obra familiar. E aí, ao fazer isso, ele, obviamente, não vai remunerar a mão de obra dele. A relação aí vai ser de uma parceria familiar. Então, a mãe, o tio, a tia, os filhos vão trabalhar na propriedade. É muito comum o pensamento, né, já foi até muito mais comum, hoje não é tanto, de que uma família do campo tem que ter muitos filhos. Por quê? Porque muitos filhos significa mão de obra para trabalhar na produção familiar. Então, se você pegar aí dados estatísticos de que trabalham índice de fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos por mulher, e você comparar áreas urbanas com áreas rurais, você vai perceber que ainda existe uma maior taxa de fecundidade em espaços agrários e rurais do que em áreas urbanas. Então essa concepção ela não acabou, ela ainda existe, tá? Eita! Nossa, hein? Caraca, aí. Esse aí vai gostar de ter problema, né? Porque, nossa, imagina o problema que esse cara vai encontrar aí. Primeiro, em administrar isso tudo. A relação familiar aí, como é que funciona, né? O cara tem filho com a mãe da mulher. Ou seja, tem filho com a sogra, né? E ao mesmo tempo tem filho com a... Enfim, sei lá. Muito complicado, tô até confuso aqui. É muito comum. Fala, Alexandre. Acho que o Alexandre quer falar, não é? Fala, Alexandre.
famílias diferentes trabalhando juntas, é isso? Pode acontecer. Aqui na região metropolitana não acontece não, mas pode acontecer de 2 ou 3 famílias juntarem suas propriedades e trabalharem nelas e dividir, né, o que vier de proveito. Pode acontecer. Até porque aí entra numa lógica que a gente ainda vai abordar, que é a dificuldade de distribuição desses produtos. A gente não falou disso, a gente vai falar. A distribuição de um produto desse, o maior preço que a gente paga por isso não vai para o produtor. Né? Você compra aí um alface, vamos supor, um alface. Quanto é que é um alface? A gente não faz ideia de quanto é um alface. Quanto é que é um alface? R$2. Então um alface é R$2. R$2 é o que você pagou pro rapaz da feira ou no mercado, não é isso? A maior parte desses R$2 não vai para o produtor. Deixa eu aceitar aqui o Natan. A maior parte desses R$2 não vai para o produtor lá que plantou, que plantou a semente, né, irrigou, colheu. Não vai para esse cara não. A maior parte vai para o atravessador ou para o próprio mercado. Então, o que eles recebem desses produtos é muito pouco. Então, quanto mais eles se organizarem, né, em cooperativas, por exemplo, é muito comum a organização em cooperativas. Né? Os pequenos proprietários eles se organizam em cooperativas para tentar preços melhores, para tentar uma distribuição mais barata. Né? É a única forma que eles têm de se organizar frente a grandes produtores. Né? Então, se você parar para pensar aí, vamos lá, vamos pensar na Nestlé, sei lá. A Nestlé planta cacau para fazer chocolate. Um exemplo. Nem sei se... Planta no Nordeste. Vamos supor que plante no Brasil inteiro, né? Planta cacau para fazer chocolate. As fazendas da Nestlé são enormes, então eles conseguem produzir muito cacau, o que vai fazer com que o preço final dessa produção seja baixo, né? Agora, se eu pego um pequeno produtor aqui, outro mais distante, outro em outro estado, para eu comprar cacau deles, para eu fazer minha produção, esse produto fica caro. Então a única forma desses produtores conseguirem um preço atrativo é trabalhar juntos, trabalhar em cooperativas. Tá? Muito comum o trabalho em cooperativas. Na região serrana é comum o uso de cooperativas, sim. A maior parte da produção na região serrana é de pequenos proprietários. Nem todos utilizam mão de obra familiar. Né? São pequenos proprietários. Não quer dizer que ele use mão de obra familiar. Coloquei ali, ó, atua geralmente com mão de obra familiar, mas nem todos. Na região serrana aqui tem alguns produtores que trabalham nessa modalidade junto com cooperativas. Mas, de novo, o maior preço fica para o atravessador. O cara que traz a verdura, o legume lá da produção para a cidade. Esse cara é que fica com a maior parte do montante aí do dinheiro no final das contas. Arrendatários. Olha essa lógica aqui. O arrendatário é o cara que aluga equipamento. Ele arrenda o equipamento. Ele arrenda a condição da produção. Então, ó, coloquei ali, agricultores que não possuem terras, mas que dispõem de equipamentos agrícolas. Desse modo, para produzir, alugam ou arrendam a terra de terceiros. Então, ou ele aluga o produto dele para outro produtor, ou ele tendo o maquinário, ele vai alugar a terra de alguém. É diferente da parceria. Olha aí, é diferente da parceria. Eu vou alugar essa parte aqui tua de terra para eu plantar aqui usando o meu maquinário. Porque o meu maquinário vai fazer com que a produtividade seja alta. Então, já que esse cara tem maquinário, ele não vai fazer uma relação de parceria com o cara. Porque aí ele está usando o maquinário dele em benefício dos dois. No final das contas não sai vantajoso para ele. Então o que ele faz? Ele aluga um pedaço de terra. E ali ele planta da maneira como ele quer, com as técnicas que ele quer. Tá? E aí ele pode pagar esse aluguel tanto em dinheiro quanto em produção. Então é diferente da parceria, onde o que for produzido, uma parte fica para um ou para outro. O arrendatário não. Ele vai pagar um aluguel, vai pagar lá, sei lá,
5.000 por mês para usar a terra do cara, ou pode pagar isso em produção. Ah, me dá aí 10.000 sacos de batata. Pode ser também o tipo de pagamento, tá? Então, arrendatário possui equipamento, vai trabalhar em cima desse equipamento, ou fazendo dinheiro com ele, ou alugando um pedaço de terra para produzir com esses equipamentos para gerar seu sustento. Então, arrendatário lembra do maquinário. Arrendatário e maquinário, né, tem um sufixo, né, parecido aí, de repente dá para você lembrar dessa forma. Claro, Alexandre, fala aí. Arrendatário, isso. É, o... Isso. Isso aí. Não é tão comum aqui na região sudeste essa prática não, tá? No sudeste aqui não é muito comum essa prática não. Ela é mais comum aí em nordeste, acontece muito, norte, mas no sudeste pouco utilizada essa situação. Assalariados permanentes. E aí, ó, eu vou fazer uma divisão do permanente com o sazonal. O assalariado permanente é a mesma relação de trabalho que nós temos, né, na maioria dos empregos aqui. Você é pago por uma empresa que tem uma produção agrícola e você vai receber mensalmente. Você vai receber todo mês para fazer uma série de serviços, tá? Então, muitas vezes você vai ser deslocado para áreas distantes, né? Às vezes você vai fazer cultivo de um determinado tipo, gênero agrícola, no outro mês vai fazer de outro gênero, mas você está trabalhando para alguém ou alguma corporação que vai pagar você mensalmente ali, tá? Vai pagar o teu salário ali bonitinho, carteira de trabalho, tá? Ou seja, o salário é fixo, tá? Diferente do assalariado temporário. O assalariado temporário, ele vai estar associado aí a uma questão sazonal. Ó, eu vou te contratar aí por 3 meses porque é o tempo que eu tenho da colheita da cana de açúcar. Vou contratar aí mais 50 pessoas para a época da extração do algodão. Ou seja, o trabalho é temporário, ele visa um objetivo específico, tá? Então, muitos trabalhadores nessa relação ficam migrando de local, conseguem trabalhos temporários em algumas cidades, esse vínculo acaba e aí ele vai migrar para uma outra região em busca de outro trabalho nessa estrutura. Então, as migrações internas na área rural também se dão nessa estrutura. Eu vou voltar a falar disso com vocês. Não remunerados são aqueles que se incluem aí na relação do trabalho familiar, né? Que eu associei, né? Até botei lá que está muito associado aos pequenos proprietários, né? Que por vezes, né, utilizam mão de obra não remunerada. É diferente a mão de obra não remunerada do trabalho escravo. Existe trabalho escravo no Brasil? Existe. Existe tanto na área rural quanto na área urbana, até hoje. Existe trabalho escravo no Brasil. Ele muitas vezes não ganha esse nome. Então, o que ficou estabelecido para a gente colocar aí como uma maneira de identificar essas formas de trabalho que são muito próximas do regime da escravidão, que continuam acontecendo até hoje, a gente usa um termo que é trabalho análogo à escravidão, ou seja, trabalho que é parecido com a escravidão, que pode ser comparado à escravidão. Então, trabalho análogo à escravidão ainda acontece muito. Como isso acontece? Qual é a principal forma de ocorrência disso? Dívida. Eu chego pro Alexandre, falo: Alexandre, olha só, tem um cara lá no Ceará querendo te empregar, tá? Então, tá aqui a passagem para você ir para lá, ele vai te dar trabalho lá e você vai viver lá no Ceará, tá? Então, Alexandre, toma aí, vai para lá.
O Alexandre vai pegar essa passagem feliz da vida para ir trabalhar, ganhar o dinheirinho dele. O Alexandre vai pegar essa passagem, vai chegar lá, finalmente chegou no posto de trabalho. O cara vai falar: olha só, Alexandre, você vai morar aqui nessa casa. O que você precisar, você compra nesse mercadinho aqui. E no final do mês eu vou te dar o teu salário e aí você paga o que você tem que pagar. Só que no primeiro mês vai chegar lá para o Alexandre o boletinho. Que boleto? O boleto da passagem que eu entreguei para ele, da casa onde ele está morando, das estruturas que ele está utilizando, de todas as compras que ele fez no mercadinho. Ou seja, eu coloquei o Alexandre na seguinte situação: Alexandre nunca vai ganhar mais do que ele gasta. Ou seja, exatamente, ele vai dever para sempre. E esse dever, esse fato de dever ao proprietário, gera no Alexandre um vínculo que deixa de ser empregatício. Ele é quase uma posse do empregador, porque ele tem uma dívida a pagar. Se ele não pagar essa dívida, ele não pode deixar de trabalhar. Então, essa relação ainda foi até um pouco explorada, não com prática agrícola, mas com extrativismo mineral, naquela novela O Lado Bom do Paraíso. Tinha um garimpo, não sei se vocês lembram, né? A tal da vilã da novela lá tinha relações de trabalho análogo à escravidão. Aqueles garimpeiros trabalhavam lá, consumiam no bordel da região, né? No mercadinho, ficavam lá. Ou seja, toda a economia ali daquela estrutura gerava em torno da dona do garimpo. O que fazia com que aqueles garimpeiros ou trabalhassem ali, ou para sair dali tinha que pagar a dívida. Se você não pagar a dívida, primeiro é uma questão de honra, que é muito forte, né, nesses espaços, né, essa ideia que é inclusive plantada, né, essa ideia de você ter que arcar com as suas responsabilidades, isso tudo vai ser muito forte para que esse sistema funcione. E, obviamente, né, os matadores de aluguel, né, os jagunços que vão atuar na região para manter esses vínculos acontecendo, tá? Então tem muito disso acontecendo e isso é combatido, obviamente, pela Polícia Federal, né? Vez ou outra estoura aí, tem algum tempo que eu não vejo, mas tem vez ou outra estoura aí investigação sobre trabalho análogo à escravidão. Trouxe aqui um mapa para mostrar para vocês como esse trabalho acontece, como é que ele acontece no Brasil, né? Esses últimos dados aqui são de 2007, tem 13 anos, 2012, tá aqui, porque eu vi 2007 que é esse gráfico aqui, que já é a projeção. 2012, então tem pouco tempo. Percebam que a maior quantidade de trabalho escravo está justamente aonde? Em áreas urbanas? Até tem. Mas a grande maioria está em áreas onde a principal forma de atividade é a atividade agrícola. Então, essa relação ela ainda é muito presente no nosso campo, tá? E a gente ainda tem aqui o que eles chamam de fronteira escravista, porque as principais atividades aqui na região norte, elas enfrentam dificuldade, né, de fiscalização. Para muitos lugares aqui nem tem dados. Então, a gente tem essa estrutura aí, muito mais trabalhos escravos em regiões agrícolas. Esse aqui é o último slide, mas faltou eu te explicar o que era o grileiro. Se liga na história do grileiro. Olha isso. O grileiro tem outros termos também que a gente ainda não falou, mas que você vai trabalhar no trabalho que eu vou passar para você. Que é o gato, por exemplo, uma outra personalidade, né? um outro tipo de atividade que existe no campo também. Mas vamos para o grileiro. O que o grileiro faz? O grileiro, ele é um falsificador. O grileiro visa tomar terras de pessoas que não têm, devido à sua condição de formação ou condição econômica, maneiras de provar que a propriedade pertence a ele. Então o que o grileiro faz? E por que ele recebe o nome de grileiro? Vem de grilo mesmo, tá?
O grileiro ele é um falsificador de documentos. Boa parte dessa população, até muitos anos atrás, né? Até poucos anos atrás, perdão, uma boa parte eram analfabetos. Então o que esses caras faziam? Chegavam com um documento na sua propriedade, falavam: olha só, João, seguinte, essa propriedade aí que tu acha que é tua, não é tua não. Ah, mas eu ganhei ela do meu pai. Fala: ah, tudo bem, mas eu tenho um papel aqui, ó, que diz que o seu pai vendeu pro meu pai. Então essa propriedade não é sua, ela é minha. Tá aqui, ó, tá escrito aqui. Então esse documento falsificado foi muitas vezes utilizado para tomar posse de terras, né? Para fazer com que proprietários cedessem suas terras a grupos de grileiros. E por que o nome grileiro? Porque esse papel, para você dar a ele a ideia de envelhecido, você usa o grilo. Você coloca o grilo numa gaveta e coloca o papel dentro da gaveta. A ação do grilo em contato com o papel vai deixar ele com aquela aparência de envelhecido. E aí eu chego com esse papel envelhecido, com uma assinatura, e falo: olha só, seu pai vendeu essa propriedade aí para o meu pai, significa que essa propriedade é minha. Você tem como provar que essa propriedade é sua? Não, eu tenho aqui uma prova que ela é minha, então eu preciso que você saia da minha propriedade. Pronto, tá feito. O grileiro tomou posse de uma casa, de uma propriedade que não era dele, mas devido a um outro artifício, que é uma falsificação. Então aqui nesse mapa aqui eu tenho a ação de poceiros e grileiros. Então percebam que, ó, grileiros são muito mais comuns nas áreas centrais, onde as taxas de alfabetismo e de analfabetismo são bastante evidentes, né? Então, como esses processos estão ligados, né? É a tomada de terras, só que são maneiras e intuitos diferentes ao fazer isso. Tá bom? Ficou claro o que é o grileiro? Sim, o cara não o cara não tem como provar, né? Muitas vezes um proprietário antigo, né, a posse passou do avô para o pai, do pai para ele, e não tem documentação. Ou seja, ele vai conseguir aí tirar essa... Sim. O cara vai conseguir chegar. É isso aí. Esse grileiro, ele tá... O fato de o cara usar um grilo, isso não é mais uma realidade. Estamos em 2020. Não estou dizendo para você que não vai acontecer. Pode acontecer de ainda haver essa prática dessa modalidade. Mas o grileiro atual, ele falsifica documentos das maneiras mais elaboradas possíveis, né? Não usando o grilo em si, mas isso ainda acontece, tá? Ficou claro aí, então o grileiro para vocês, né? Proposta de trabalho, ó, vou mostrar para vocês aqui. O que eu consigo ver aqui, ó. Seguinte, o que é meu intuito para vocês? Trabalho, né? Trabalho aí que eu, como eu falei, estipular em um valor para ele que eu estava calculando aí 80% da nota, pode ser 70%, não sei se o que vocês acham mais interessante, a gente pode ver aí. Existe um filme chamado Nas Terras do Bem Virá. Esse filme está todo online, todo no YouTube, ele é um documentário brasileiro, e ele é um retrato absoluto dessa situação toda que eu falei para vocês aqui, dessas relações de trabalho. É um documentário que trabalha relações de trabalho no campo. E aí vocês vão ver as situações das mais absurdas que existem, tá? Então é uma maneira da gente se conectar com uma relação que a gente só está vendo aqui na teoria, né? Então vocês vão ter, através desse documentário, relatos, né? A Polícia Federal falando, né? A investigação acontecendo. Então é um documentário muito rico, aí está disponível no YouTube. Eu tenho ele aqui, ó, tem um slide que é só com ele, tá? E aí o que eu queria que vocês fizessem? Fizessem um relatório do filme, né? O que vocês veem aí de relações de trabalho sendo encontradas no filme, tá? Um trabalho simples, né? Pode ter aí no máximo
3 laudas, no máximo, tá? Assistam o filme e façam um relatório, né, do que vocês encontram, do que a gente viu na disciplina até agora, vocês identificaram no filme, tá? Então fazer isso um relatório. Isso aí valeria 70, 80% da nota. O que vocês acham dessa proposta? Ela tá ok? 70, 80, o que vocês acham? Vota aí no chat. 70, 70%? Então beleza, 70%. Oi, peraí que eu tô tentando me achar que achei, tô aqui. Precisa fazer a capa? Faz no formato da BNT, aquele fonte 12, espaçamento e-mail, aquela capa padrão, não precisa inventar nada não, faz aquela capa padrão, tá? Então, ó, tenho aí, coloco lá no Google Sala de Aula assim, vou colocar tanto o vídeo, quanto a apresentação que eu usei, quanto o trabalho. Vou criar o trabalho lá para vocês me entregarem, até porque vocês vão me entregar por lá, tá? Não precisa me enviar por e-mail, me entrega por lá mesmo, vai ficar organizado, tá bom? Que aí eu consigo até dar nota para vocês por lá, tá? Então, tá estipulado isso aí. Nas atividades, ó, na atividade da prova, tá? Na prova em si, lá no dia da prova, eu vou criar um formulário no Google do mesmo jeito que eu criei do primeiro, só que como eu havia combinado com vocês, eu vou introduzir aí algumas questões de múltipla escolha, tá? Questões de concurso que a gente já trabalhou aqui, com os temas que a gente trabalhou, e eu vou colocar uma questão discursiva só, tá? Então, questões de múltipla escolha, questão discursiva, uma questão, tá? E o trabalho. Com isso a gente fecha a nota aí da NPC, é isso? A NPC, não é? Eu nunca lembro a ordem das provas, acho que é NPC agora. Dessa nossa próxima avaliação. Fechou? Suave? Tá, então foi o seguinte, ó, vou encerrar, não precisa sair da sala não, tá? Eu tô encerrando aqui agora a gravação.